não se vê, né, Marcelo? Deus abençoe o Marcelo por estar aqui. E os irmãos, tem muito tempo a gente não se via, né? E Deus nos preparou essa oportunidade. Como Deus é bom. Então vamos ler a palavra de Deus, amados, a partir do verso 11. A partir do verso 11. Isso mesmo, né, galera? Então vamos lá. O texto da minha Bíblia diz: unidos em um corpo. Então vamos ler do verso 11 ao 22. Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou pais a vós outros que estáveis longe, e pais também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. E assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amém? Senta, por favor, e não esqueça de glorificar o nome do nosso Senhor. Aleluia. Amados, quando recebi o convite para poder estar aqui, que foi me dado o tema e o versículo chave, que é o 22, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Eu tive uma preocupação, porque dentro de mim eu sabia que esse tema não foi escolhido por um acaso, ou apenas porque a Bíblia nos oferece versículos e mais versículos que nos condiz com uma festividade, com aquilo que a gente tem a fazer para a glória de Deus. Porém, todo tema de uma festividade, ele tem em primeiro plano atingir o coração, os corações dos ouvintes. Afinal de contas, cada culto que a gente participa da igreja, independente de quem quer que seja que pregue, que seja o pastor, que seja o co-pastor, que seja o segundo, terceiro vice, que seja o tesoureiro, que seja o diácono, que seja o presbítero, que seja a irmã, quando realmente Deus fala pela sua palavra, a sua palavra, ela tem uma riqueza, um tesouro escondido a revelar para nós. Amém. Mas o tema de uma festividade é com certeza onde 3 dias o intento do Espírito Santo, pelo desejo do coração dos organizadores da festa, é que o coração que estiver aqui possa sair jubilando, entendendo do que realmente Deus falou
para trazer uma forte edificação na vida espiritual. A festividade desta noite, de amanhã e de depois, eu tenho certeza que não é uma festividade apenas para louvar. Essa igreja, pelo que eu bem conheço, é uma igreja que sabe extrair da palavra de Deus a seiva principal, lá da videira verdadeira, que suga pelas suas raízes fortes e poderosas os sais minerais e a vitamina espiritual, para que nós, os galhos, os ramos, não sejamos infrutíferos. E a Bíblia diz que esta é a vontade de Deus. Jesus disse que esta é a vontade do Pai, que nós, a igreja, os ramos dele, da videira, possamos dar muito fruto, e o fruto é para permanecer. E não existe um fruto melhor para ser entendido do que o fruto que realmente é produzido pela videira. Jesus disse que não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má produzir frutos bons. Da mesma forma, um pé de laranja não vai dar abacate, porque não tem nada a ver com a sua espécie. E se essa igreja realmente é uma igreja que sabe extrair o melhor de Deus, Deus também sabe extrair o melhor dessa igreja. Porque uma coisa está ligada com a outra. E eu me preocupei, porque eu sabia que o tema é extensivo, eu sabia que o tema é profundo, eu sabia que o Espírito de Deus colocou no coração do pastor e dos demais que o ajudaram na organização da festa, e escolheram esse tema. A razão era que todos os ouvintes pudessem saborear, alimentar, se solidificar na palavra do Espírito Santo. Glória a Deus. E tirando algumas horas, eu procurando analisar, procurando referências que enriquecessem esse tema, que também é lógico descobrisse o que o apóstolo Paulo queria falar através do Espírito Santo. Eu comecei a meditar, e junto com uma palavra, edificados, esse predicado desse verbo edificar, ele está em conexão com enraizar. Uma árvore bem enraizada, onde as suas raízes estão bem aprofundadas, é uma árvore difícil de cair com os vendavais. Pode o vento lhe torcer e às vezes lhe conseguir quebrar algumas galhas, mas jamais poderá arrancar o seu tronco que está bem enraizado. E eu comecei a observar alguns versículos e mensagens condizentes com edificar e enraizar. E está firme. Então eu me lembro que eu fui no livro de Colossenses, no capítulo 2, do verso 7. Deixa-me ir aqui à frente, para mim poder expressar para vocês o que Paulo, em Colossenses, vocês não estranham não, que eu não estou muito adaptado com essa Bíblia aqui. Ele diz assim, aleluia. Ora, verso 6: como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Verso 7: nele enraigados ou radicados e edificados e confirmados na fé, como fostes instruído, crescendo em ações de graça. Eu pude entender que esse tema, edificados, ele está conectado com enraizados
e está também conectado com firmados. E eu comecei a passar por algumas mensagens de Cristo, algumas pregações, e me lembrei da parábola do semeador. Quando ele expôs a parábola do semeador para a multidão que o seguia, que na verdade muitos que o seguia por causa das multiplicações de pães e peixes, para alimentar o teu físico, o seu natural. Outros o seguiam em busca de uma cura física, em busca de uma libertação. Outros o seguiam para tentar o acusar, para ver quem o pegasse na forma da lei, para ter uma justificativa para o matar, porque na verdade o invejava. Mas entre essas porcentagens aí de pessoas de desejos diferentes, havia aqueles que queriam alimentar das palavras do Mestre, porque não via apenas o visível, mas estava enxergando o invisível. E quando Jesus fala da parábola do semeador, que ele especifica os 3 tipos de solo, os 4 tipos de solo. O primeiro, que a semente não chegou nem a cair em terra, porque era chão pisoteado. Desse nós não vamos nem discutir. O segundo caiu numa terra que o trator passou, arou, esterroou, estava até fofa, mas as raízes não puderam proliferar e crescer por causa das pedras. A planta amarelou e morreu. Ao mesmo tempo, outra parte caiu numa terra boa, mas havia os espinheiros, e crescendo juntos os espinheiros sufocaram a planta, de maneira que ficaram também frutífera. Mas o que nos alegra é que ele queria demonstrar quais são os corações que o Pai, que o Espírito Santo quer atingir e quer penetrar. A terra boa, a terra fértil, a terra que a semente cai e não existe obstáculo para a raiz crescer, não existe obstáculo para a planta enraizar e arraigar na firmeza e absorver o melhor que o sol tem. Não há espinho para sufocá-la, não há pedra para impedir as raízes crescerem, e não há nada para impedir a planta produzir muito fruto, a 30, a 60 e a 100%. Analisando, me lembrei também de outras mensagens. Jesus falou sobre o alicerce no livro de Mateus, capítulo de número 7. Já terminando o capítulo, ele fala sobre os 2 alicerces. Ele fala sobre a diferença do homem que ouve as suas palavras e as pratica. Ele o assemelha como um homem prudente. Quem é prudente, levante a mão e dá glória a Deus. Ele assemelha um homem que tem prudência, que tem cautela, que tem objetivo, que tem propósito, que coloca em prática as suas palavras. E as suas palavras são como verdadeiros concretos firmes, muito fortes, armações de ferro que atingem buracos muito profundos, para sobre esta base levantar um edifício admirável e com boa sustentação. E em contraste ele fala que aquele que ouve e não as pratica é semelhante ao homem insensato, que na pressa, na correria, na imperfeição, que na falta de objetivo, na falta de propósito, na falta de projetos, rapidamente ele edifica sobre areia, sem base, sem alicerce, sem firmeza, e edifica uma casa. Mas ao vir o vendaval, ao vir a tempestade, ao vir as correntes impetuosas, a casa cai e é grande o estrago, porque não tinha fundamento. Amados, analisando, pastor Miguel, obreiros, mocidade, eu me deitei e logo Deus mandou levantar.
E eu escrevi algumas palavras. Eu me lembro que Deus trouxe ao meu coração. A igreja, ela se destacou. A igreja do Senhor entrou no século 21, numa época, numa era pós-moderna, que ela atingiu, além de objetivos, a igreja em si, a reunião do povo de Deus. Hoje você vê a igreja com influência na política, você vê a igreja conquistando espaços nos padrões elevados da sociedade. Você vê a igreja ocupando espaço no meio geral. A igreja cresceu, um crescimento visível, um crescimento acentuado. Hoje a igreja não está mais no anonimato. Hoje as estatísticas mostram o crescimento, inclusive no Brasil, que há 25 anos atrás tinha 8% de evangélicos, hoje soma mais de 35%. Mas a igreja, nesse período pós-moderno, a gente tem contemplado uma geração de muitos cristãos adotando para si uma cultura edomita, a cultura do agora, a cultura do instantâneo, a cultura do descartável. Esse aqui não está bom, eu quero coisa melhor. Eu comprei esse aqui, não está bom, eu quero a coisa melhor. Esse carro aqui já saiu de linha, em apenas 6 meses eu quero o melhor que vem. Estamos em uma época de uma geração da cultura edomita, da cultura de Edom, da cultura de Esaú, aonde ele chegou faminto do campo, viu seu irmão Jacó, que tinha uma visão além, que extrapolava os limites humanos. Ele chegou e logo lhe pediu um manjar, lhe pediu o guisado. Ele diz: eu só te dou se você me vender a primogenitura. Edom, Esaú, ele não tinha perspectiva para o futuro, ele não tinha visão. Aleluia. Espiritual. Glória a Deus. E ele diz: para que me importa a primogenitura? Eu estou com fome, eu quero matar a minha fome. Vou esperar meu pai morrer para me abençoar. Ninguém viu, seu pai não viu, sua mãe talvez não viu, os empregados, os amigos não viu, mas aquele que procura homens e mulheres, uma igreja compromissada, uma igreja que sabe escolher, que tem decisão, aquele viu. Aleluia. E no dia do velho morrer, já cego, ele acabou abençoando Jacó no lugar de Esaú. Nós estamos numa geração de esfrega a lâmpada e o gênio sai da lâmpada e faça seu pedido agora. Estamos vendo massas e mais massas concorrendo às igrejas, superlotando as igrejas, e a grande maioria estão esquecendo de pedra sobre pedra, com paciência, com calma, bem colocada, bem ajustada, bem organizada, para ter um edifício onde o Pai, o Filho, o Espírito Santo tenha prazer de fazer nele morada. Aleluia. Amados, Jesus está em busca de homens e mulheres, como eu vejo aqui nesta noite. Por esse tema, Pastor Miguel, Pastor Ferreira, irmãos, por esse tema, eu lá em casa orando, pedindo para Deus que me desse a sua palavra, que eu não fizesse a minha vontade.
o Senhor me fez enxergar que esse tema foi escolhido, não apontado a dedo, não porque achou bonito. Inclusive ele estava lá no anonimato, lá escondido, no meio dessa carta. Não é qualquer um que tem uma visão dessa. Ele foi escolhido porque vocês colocaram na oração, porque vocês colocou diante do Senhor. Eu quero que essa festa, Senhor, não somente lembre 4 anos de existência da CBA, mas fique no coração de cada um plantado uma mensagem séria, uma mensagem de decisão, uma mensagem que possa trazer princípio de vida cristã. Eu senti isso. Eu senti. E foi no momento que eu me senti mais confortável. Falei, Deus, quem sou eu para ir pregar para aqueles irmãos? Quem sou eu para pregar lá no Novo Mundo, Senhor? Eu sei que tem tantos pregadores que já fizeram uma diferença. Mas, Senhor, por causa da espiritualidade desse tema, eu vou, porque essa igreja, ela está enraizada na verdade. Porque esta igreja tem propósito. Aleluia, Senhor. Amados, Deus está em busca de homens, de mulheres decididos, como a nossa irmã Ruth, que sua sogra era judia, perdeu o marido, o filho dela que era marido de Ruth morreu, o outro filho que era marido da outra, de Orfa, morreu. Ela sozinha, amargurada, desolada, pobre, viúva, sem filho. Disse, agora é hora de eu voltar. Fica com seu povo, fica com seus deuses e deixe-me voltar. Mas Ruth disse, não, agora que você me fez conhecer quem é este Deus, agora que a minha vida, meu corpo, meu coração, minha alma, meu espírito passou a sentir a verdadeira presença de um Deus vivo, agora que eu vi sinais, prodígios e maravilha, agora que eu entendi que eu tenho um descanso eterno, uma herança muito maior do que a herança dos meus pais, você manda eu ficar? Eu não fico? Aonde você for, Noemi, eu irei. Aonde você pousar e dormir, eu dormirei. O que você comer, eu comerei. Lá na tua terra, seu povo será meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Canta lá, barrala, canta lá, mamãe. Porque o meu coração, porque o meu corpo descobriu a essência da presença de uma pessoa, um ser que faz morada e transforma tudo. Queridos, há um mistério numa edificação. O tipo de material usado para edificar uma casa, um prédio, faz a diferença. E a Bíblia diz que Deus não tem nos dado o Espírito Santo por medida, porque quem cede o material é Ele. Quem cede o dom de visão, o dom de cura, o dom de milagre, o dom de maravilha, o dom de interpretação, o dom de profecia, o dom da sabedoria, da palavra do conhecimento. Quem cede para nós a capacidade, a força, a energia, o desejo, a vontade de orar, de ler a Bíblia, de conhecer esse Deus, é o Espírito Santo. Quem cede o material é Ele. Vocês já viram aquela história de um carpinteiro que trabalhou 25 anos para um moço? Aí um dia ele diz, ó, chega, eu quero descansar, vou me aposentar, não vou mais mexer com isso. Ele diz, mas é uma pena, eu gosto tanto de você.
Você é meu funcionário de confiança, você trabalha perfeito, eu gostaria tanto que você continuasse. Não dá mais. Então tá bom, eu quero te fazer um pedido. Eu quero que você faça para mim a última casa. Eu quero te deixar livre e quero te dar liberdade para você escolher o material e você fazer para mim essa casa, do jeito que você sentir no coração. Ele já desanimado, querendo largar tudo, aí eu vou fazer então. Foi na loja, comprou o material de segunda, de terceira, edificou a casa sem coluna, edificou a casa sem laje, economizou o máximo possível, porque queria rapidez. Se fosse incrementar, fazer uma base bem forte, teria que ter também uma construção forte, compatível com a base, e ele, para não perder tempo, ele resolveu fazer de qualquer maneira. E quando ele acabou de fazer, ele pegou a chave e disse para o patrão: aqui está a casa que o Senhor me pediu para fazer. Quando ele pegou a chave, ele disse: esta casa é sua. Eu mandei você fazer ela para você, porque você é um camarada que merece. Você foi justo, você foi honesto, você foi caprichoso. A casa é sua. Ah, se eu soubesse que essa casa seria minha. Ah, se eu soubesse que esta casa seria para mim. Eu não tinha feito esse casebre, eu tinha feito uma mansão, eu teria feito bases, eu teria construído sobre esta base com o melhor material possível. Paulo nos diz no livro de Coríntios, se não me engano, capítulo 3. Deixa eu ver se eu acho. Eu fiz um pequeno esboço, acabou que eu nem estou lembrando do esboço. Interessante isso, né? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Olha só, Paulo, 1 Coríntios, capítulo 3, verso 10 e verso 11. Vamos ver o que está aqui. 1 Coríntios, capítulo de número 3, verso de número 10 e verso de número 11. Ele diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, eu lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, continuando, 12: se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta-se, tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará. Paulo diz que ele, como sábio arquiteto, ele lançou o fundamento. Paulo estava falando de Cristo, a pedra principal da esquina, a pedra angular, a pedra que os edificadores rejeitaram. Aleluia. Eu lancei o firme fundamento, agora cada um saiba como construir, ou seja, cada um saiba qual material vai usar: ouro, prata, palha, madeira, feno. Ele disse que o fogo vai provar a obra de cada um. Se for ouro ou prata, na verdade o fogo intensamente quente vai derreter o ouro e a prata, mas continua sendo ouro, continua sendo prata. Inclusive, quanto mais é provado no fogo, mais precioso fica. Aleluia. Mas se for madeira, se for palha, se for feno, restará apenas as cinzas. A nossa vida aqui é uma edificação dia após dia. O fundamento já foi lançado, o alicerce já foi posto. Jesus é o nosso fundamento, Jesus é o nosso edifício. Alguém disse que Jesus edificou a sua igreja sobre Pedro. Nada que é edificado sobre homem permanece.
no inferno em cima de homem, inclusive aquele que o diabo pediu para que dê uma queda de braço com ele. Deixa eu dar uma cirandada com ele, Jesus, para me tirar a palha desse trigo, eu vou te mostrar quem ele é. Mas o Senhor disse que sobre aquela afirmação, sobre aquela rocha, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre ele edificaria a sua igreja, e as portas do inferno não prevaleceriam contra ele. Pode passar o tempo, pode vir os dias, os meses, os anos negros da história, mas Deus sempre tem o seu remanescente. Pode matar 1000, pode matar 100.000, pode matar 1 milhão, pode matar 6 milhões, como foi na Alemanha, mas o remanescente do Senhor sempre, sempre, sempre vai triunfar. O inferno, as suas portas, seus ataques, seus exércitos jamais poderão fechar e calar esta igreja. Interessante que tem passagem bíblica que dá uma impressão que Jesus fazia, como podemos dizer, não vou dizer bem uma acepção, dá a impressão que Jesus desprezava certos pedidos de aceitação. Quando ele nos diz sobre qual homem que sai de uma guerra e não procura saber qual é a estrutura do exército inimigo e sai de qualquer maneira, antes mesmo de começar a batalha, já pede condição de paz. Quando ele diz qual é o homem que começa a edificar uma casa, e quando chega no meio ele a deixa e não termina, e todo mundo que passa por ela maneia a cabeça e diz: esse aí começou a edificar e não deu conta de terminar. Quando ele diz: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, toma a sua cruz, toma as obrigações do que é ser um crente, toma as obrigações de que é ser um cristão, toma as obrigações do que é ser parte integrante da minha igreja, porque a minha igreja vai triunfar, a minha igreja vai pisar na cabeça do diabo, a minha igreja vai me representar na terra, mas a minha igreja será perseguida, a minha igreja enfrentará a luta, a minha igreja será atribulada. Então, se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, toma a tua cruz e me siga. E para fechar esse meu raciocínio, um certo homem chegou até ele e disse: mestre, após ver aquele sinal maravilhoso, eu te seguirei aonde quer que fores. Jesus olhou para ele e disse assim: você não sabe o que você está falando. É como se Jesus olhasse e falasse para ele: você não sabe o que você está pedindo, você não sabe o que é me seguir. Você está pensando que é só multiplicar pão e peixe? Você está pensando que é só recolher 12 cestos que vai sobejar? Você está pensando que é só pôr a mão na cabeça do cego e ele enxergar, do paralítico e ele andar, ordenar o espírito do morto voltar e ele reviver? Não é isso não. Olha, as raposas têm um buraco onde elas se escondem e se aquenta no frio e foge do seu predador. Os passarinhos, eles têm ninho, mas o filho do homem não tem lugar certo de reclinar a tua cabeça. Uma hora ela no monte orando, outra hora ele desaparecendo no meio da multidão querendo apedrejá-lo, outra hora é dentro do mar à madrugada com o barco açoitado, outra hora em cima de um jumento, outra hora a noite inteira só orando sem dormir, outra hora sem comer até 40 dias. Então dá uma impressão que Jesus dá uma rejeitada em muitas classes, mas não é que Jesus rejeita ninguém. Ele diz: todo aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lanço fora. Mas eu aprendo com essas declarações que o reino de Deus é lindo, é maravilhoso, é verdadeiro, é poderoso, e bem-aventurado é quem faz parte dele. Mas o
de agradar aquele que o alistou para esta guerra tremenda. Meus amados, louvado seja Deus. O apóstolo Paulo, assim como nós lemos no livro aos Efésios, do verso 11 ao verso 22, ele declara a majestade do poder unificador na pessoa bendita de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele declara que aquela que foi a causadora da inimizade entre povos, a lei, ela foi derrubada. Ele declara que Jesus Cristo, para cumprir a lei e os profetas, ele veio em forma de homem, ele cumpriu a lei, ele cumpriu as profecias, e agora a lei foi destruída. Agora foi derrubada a muralha, a parede que separava o mundo de Deus, a parede que separava os judeus dos gentios, Israel das demais nações. Agora em Cristo, Paulo diz, nós somos um só povo, uma só família, em uma só fé, em um só batismo. Agora ele diz, nós somos igreja de Deus, habitação de Deus, morada de Deus, um só povo, judeus e gentios. Os gentios que não poderiam entrar além do permitido, porque eles fungaram até a morrer. Mas a Bíblia diz que na morte expiatória de Cristo, comprado forte e poderoso na cruz, a Bíblia diz que o véu rasgou de alto a baixo, e ele é sacerdote, e com teu próprio sangue, sem usar sangue alheio, ele entra na presença do poderoso. E todos nós agora, independente de raça, independente de cor, independente de posição, podemos adentrar também além do véu, a estar diante do nosso Pai. Hoje a igreja do Senhor, a solene assembleia da reunião dos santos, é um só corpo. Cristo é o cabeça, e a sua igreja é o seu corpo. Para a morada do Santo Espírito de Deus. Entenda isso. Deus te chama para um desafio durante esses 3 dias de festa. Deus chama você, obreiro, você membro, você jovem. Deus chama você, ancião, a um desafio, a mostrar para o mundo que na união, no amor, na comunhão, na mesma fé e na mesma doutrina do ensinamento dos apóstolos, dos profetas, que é o do Senhor, essa igreja permanece para ser luz lá fora, para brilhar lá fora, para ganhar quem está perdido, para fazer encontrar um caminho e dizer: o caminho é esse, andai por ele, sem se desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. Ainda que seja preciso, o Senhor tem que entrar na tua vida. Fica de pé. Nem que seja necessário, nem que seja necessário você começar tudo de novo. Aleluia. Nem que seja necessário você nascer de novo na fé. Mas o Senhor te chama para fazer a diferença nesses últimos dias que restam. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder.
e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti. Peça porque ele quer entrar na tua vida. Eu preciso de ti, ó Pai. Diga para ele: sou pequeno demais, me dá tua paz, largo tudo pra te servir. É agora o momento. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe toda minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar, vai cantando e sentindo a presença do Senhor.
a maior luta que eu já tinha passado em 24 anos, na época, 2 anos atrás, 22 anos, foi uma luta tão travada, mas tão travada, que eu só sabia chorar e pedir a Deus misericórdia. Eu me sentia tão lá embaixo, eu me sentia tão desprezível, que eu só sabia chorar. Várias vezes eu trabalhando, eu deixava de atender o cliente para chorar. Quando eu orava em casa, eu pedia que todo mundo fosse para a igreja era bem pertinho, me deixasse em casa orando. Orava 1 hora, 2 horas, 3 horas. E eu achava que alguma coisa estava errada comigo, que talvez Deus estava me abandonando. Só que depois, o Espírito de Deus falou comigo que tudo aquilo foi uma permissão dele, porque ele queria que eu desse um salto, ele queria que eu extrapolasse o limite que eu estava, para que eu pudesse atender o seu chamado. Você sabe que igreja é isso aí. Igreja não é somente reunião dos fiéis que se reúnem para louvar, exaltar e adorar um Deus. Mas igreja, literalmente, é aquela que sai para fora. É aquela que vai resplandecer o brilho para as almas lá fora. Deus aguarda por você. Aleluia. O Senhor disse para mim: eu espero por você. Hoje, depois de quase 2 anos, eu entendi o porquê que Jacó teve que ficar no vale e lutar com um anjo, como se fosse briga de 2 homens. Hoje eu entendo por que foi preciso passar. Paulo disse que nem a altura, nem a profundidade, nem a largura, nem a fome, nem a sede, nem naufrágio, nem prisões, nem a luz, nem a escuridão, nem a vida, nem a morte poderia separar aquele que é de Deus do seu grande e infinito amor. Você foi chamado dentre os mais excelentes para ser chamado pelo nome do Senhor. Levante a mão e dá glória a Deus. Eu quero agradecer. Saiba que se você estiver passando a luta, Deus está me falando aqui de 4 pessoas. Você está passando a luta tão grande, e inclusive é como se fosse a ausência de Deus. Você tem sentido um vazio espiritual tão grande, mas você não está em pecado, você não desobedeceu a Deus. O Senhor manda falar para você: é necessário que você esvazie para que Ele te enche. Quando você está cheio, Ele não acha lugar na tua vida. É assim mesmo. Vazio de nós, para que sejamos cheios de Deus. É necessário que nós diminuamos, para que o seu poder cresça e flua na nossa vida. Não desanime. Não deixe de orar. Não deixe de buscar. Não deixe de mastigar, engolir e remoer esta palavra, porque Deus está contigo. Aleluia! O Espírito de Deus está me dizendo de uma pessoa triste por causa de alguém da sua família que está enfermo, e essa enfermidade ela não promete expectativas felizes. Isso tem te entristecido. Mas o Senhor manda dizer para você
Ele tem cuidado dos seus. Me diz o Espírito de Deus. E tem duas pessoas que, nesses últimos 20 dias, essas duas pessoas foram frustradas e decepcionadas com algo que aconteceu, de onde vocês nem esperavam. Mas o Espírito de Deus manda falar que Ele é o bálsamo, e somente Ele pode curar a ferida, te restituir a paz e a alegria. E é para você abrir o coração para Ele te curar, para que isso não se torne uma raiz de amargura e te leve ao fracasso. O Espírito de Deus me revela uma pessoa, que esta pessoa, nesta semana, você foi visitado pelo Espírito de Deus. Não sei se é na tua oração pela madrugada, se em casa, numa oração costumeira a fazer, ou se aqui na igreja. E Deus te fez uma promessa, e você não teve dúvida que foi o Espírito Santo te visitando, e Ele simplesmente está revelando para te confirmar que foi Ele. Amados, Deus abençoe. Faltam 5 minutos para as 10. E eu não quero ser a causa do culto terminar muito tarde. Festivo sempre termina mais tarde, mas muito tarde não. Amém ou não? Amém. Eu quero agradecer em nome de Jesus Cristo, Pastor Miguel, Pastor Ferreira, Igreja CBA.